Jeremias capítulo 15, versículo 19, expressa bem o título do nosso vídeo. Eu vou ler para você. Assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir, e você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. O princípio estabelecido nesta passagem é da mais profunda importância possível para todos os que desejam andar com Deus, cada pessoa verdadeiramente salva. Não é de forma alguma um princípio popular, muito longe disto, mas isso não diminui seu valor no julgamento daqueles que são ensinados por Deus. Em um mundo perverso, a coisa popular quase certamente será a coisa errada, e tudo que tiver mais de Deus, mais de Cristo, mais de verdade pura, com certeza será muito impopular. Este é um axioma no julgamento da fé, na medida em que Cristo e o mundo estão opostos na bússola moral. Agora, uma das ideias mais populares do dia é a fusão ou a amálgama, e todos os que desejam ser considerados homens de amplas simpatias e sentimentos liberais se dedicam a esse grande objetivo. Mas não hesitamos em afirmar claramente que nada pode ser mais contrário à mente revelada de Deus. Fazemos esta afirmação com plena consciência de uma oposição ao julgamento universal da cristandade. Para isso, estamos bastante preparados, não que cortejamos a oposição, mas muito aprendemos, há muito aprendemos a desconfiar do julgamento do que é chamado de um mundo religioso, porque constantemente encontramos seu julgamento ser diametralmente oposto ao ensino mais claro da Sagrada Escritura. É nosso profundo e sincero desejo permanecer com a Palavra de Deus contra tudo e todos, pois estamos bem seguros de que nada pode permanecer para sempre, exceto aquilo que é baseado no fundamento imperecível da Sagrada Escritura. O que então as Escrituras ensinam sobre o assunto deste vídeo, deste tema do vídeo? É separação ou fusão? Qual foi a instrução a Jeremias na passagem que eu citei no início deste vídeo? Ele foi instruído a tentar se fundir com aqueles ao seu redor? Ele deveria procurar misturar o precioso com o vil? Deus diz o inverso disto. Jeremias foi ensinado por Deus, antes de tudo, a retornar a si mesmo e se separar até mesmo daqueles que professavam ser o povo de Deus, mas cujos caminhos eram contrários à sua mente. E então, eu te trarei de novo e tu estarás diante de mim. É isto que está escrito. Aqui temos o caminho e a posição pessoal de Jeremias mais claramente definidos. Ele deveria retornar e tomar posição com Deus em total separação do mal. Este era o seu dever exigido, independente dos pensamentos dos homens ou de seus irmãos. Eles podem julgá-lo e denunciá-lo tacanho, fanático, exclusivo ou exclusivista, intolerante e coisas do gênero, mas com isso ele não tinha nada a ver. Seu único grande negócio era obedecer. A separação do mal era a regra divina, não a fusão com ele. Este último poder parece oferecer um campo mais amplo de utilidade, mas a mera utilidade não é o objetivo de um verdadeiro servo de Cristo. É simplesmente obediência. A tarefa de um servo é fazer o que lhe mandam, não o que ele considera certo ou bom. Se isto fosse melhor compreendido,
simplificaria as coisas de maneira surpreendente. Se Deus nos chama para a separação do mal, mas imaginamos que podemos fazer mais bem ao amálgamo ou a juntar com ele ou com eles, como devemos ficar diante de Deus, ou diante dele, de Deus, né? Como o encontramos? Como vamos nos encontrar com Deus? Ele chamará de bom o que resultou da desobediência positiva à sua palavra? Não está claro que nosso primeiro, último e único o dever é obedecer a Deus? Com certeza, este é o fundamento. Sim, é a soma e a substância de tudo o que é real, de tudo o que realmente pode ser chamado de bom. Mas não havia algo para Jeremias fazer em seu caminho estreito e posição circunscrita? Havia. Sua prática foi definida com toda a certeza possível. O que foi isso? Se separares o precioso do vil, serás como minha boca. Ele não deveria apenas se levantar e andar em separação, mas também tentar separar os outros. Isso pode dar a ele a aparência de proselitista ou de alguém cujo objetivo é atrair as pessoas para o seu modo de pensar, mas aqui, novamente, ele teve que se elevar acima de todos os pensamentos dos homens. Era muito melhor, muito mais alto, muito mais abençoado para Jeremias ser como a boca de Deus do que ficar bem com seus companheiros. Quanto valem os pensamentos dos homens? Nada. Quando sua respiração sai dele, naquela mesma hora seus pensamentos perecem. Mas os pensamentos de Deus durarão para sempre. Se Jeremias tivesse começado a misturar o precioso com o vil, ele não teria sido como a boca de Deus. Ele teria sido como a boca do diabo. A separação é o princípio de Deus. A fusão é de Satanás. É considerado liberal, generoso e caridoso estar pronto para se associar com todos os tipos de pessoa. Confederação, associação, responsabilidade limitadas estão na ordem do dia. O cristão deve se afastar de todas essas coisas. Não porque ele é melhor do que as outras pessoas, mas porque Deus diz: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Não foi porque Jeremias era melhor do que seus irmãos que ele teve que se separar, mas simplesmente porque foi ordenado a fazer por aquele cuja palavra deve sempre definir o curso, governar a conduta e formar o caráter do seu povo. Além disso, podemos ter certeza de que não foi por mau humor ou severidade de espírito, mas por profunda tristeza de coração e humildade de espírito que Jeremias se separou daqueles que o cercavam. Ele poderia chorar dia e noite sobre a condição de seu povo, mas a necessidade de separação era tão clara quanto a palavra de Deus poderia torná-la. Ele pôde trilhar o caminho da separação com o coração quebrantado e os olhos lacrimejantes, mas deve trilhar se quiser ser como a boca de Deus. Isto é inevitável. O crente, a pessoa salva, ela tem que trilhar esse caminho de separação, se ele quiser ser a boca de Deus no meio do povo de Deus e no meio destas pessoas. Se ele tivesse se recusado a percorrê-lo, este caminho de separação estaria se tornando mais sábio do que Deus? Embora aqueles ao seu redor, seus irmãos e amigos, possam não ser capazes de entender ou apreciar sua conduta, com isso ele não tinha nada a ver. Ele pôde encaminhá-los a Jeová para obter uma explicação, mas seu negócio é obedecer, não explicar ou pedir desculpas. Seus irmãos e amigos podem não ser capazes de entender ou apreciar sua conduta, com isso ele não tem nada a ver. Ele pode encaminhá-los a Jeová para obter uma explicação, mas seu negócio, enfim, continua sendo obedecer
não explicar ou pedir desculpas. Bem, assim é sempre. Nunca vai mudar. Não existe uma postura para o crente, não existe uma outra postura que o crente possa tomar. A Bíblia continua afirmando: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que comunhão tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem aquele que crê com um infiel, e que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois o templo de Deus, vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse: habitareis neles e neles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis e serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Todas essas palavras devem ser bem conhecidas daqueles que me ouvem, se não, pode ler em 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao 18. Pode parecer muito plausível e muito popular dizer: não devemos julgar as outras pessoas. Como podemos saber se as pessoas são crentes ou não? Não cabe a nós nos colocarmos como mais santo do que os outros. É caridade esperar o melhor, é amor fazer isto. Se as pessoas são sinceras, que diferença isto faz aos credos? Cada um tem o direito de ter suas próprias opiniões. Afinal, é apenas uma questão de opinião. Pode soar muito bem isto, e tudo isso, a tudo isso podemos responder: a palavra de Deus ordena aos cristãos que julguem, que discernam, que diferenciem, que saiam, que se separam. Sendo assim, todos os argumentos e raciocínios plausíveis que podem ser apresentados são do julgamento de um servo sincero e honesto de Cristo, muito mais leve do que o pó. A sua alma descansa na palavra de Deus e não na opinião das pessoas, no melhor das pessoas, mas no melhor de Deus. Ouça as seguintes palavras de peso do abençoado apóstolo Paulo a seu filho Timóteo, palavras pronunciadas com clareza inconfundível sobre todo o povo do Senhor nesse exato momento. Ele diz: no entanto, o fundamento de Deus permanece firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e que todo aquele que profere o nome de Cristo se afaste da iniquidade. Mas em uma grande casa não há apenas vasos de ouro e prata, mas também de madeira e de pedra, e alguns para honra e outros para desonra. Se alguém se purificar dos vasos desonrosos, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do mestre e preparado para toda boa obra. Essas palavras de Paulo estão em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 19 ao 21. Aqui vemos que se alguém deseja ser um vaso santificado, apto para o uso do mestre, preparado para o uso, para toda boa obra, ele deve separar-se da iniquidade e dos vasos desonrosos ao seu redor. Não há como superar isto sem lançar a palavra de Deus ao mar. E certamente rejeitar a palavra de Deus é rejeitar a si mesmo. Sua palavra me ordena a me purificar, a me afastar da iniquidade, me afastar daqueles que têm aparência de piedade, mas nega o seu poder. Ou seja, em suas vidas, aquilo que eles pregam não tem efeito, não é verdade.